O Caminho dos Reis. Interlúdios. Báxio, Geranide, Zef. Interlúdio 7. Báxio. Báxio andava apressadamente pelo elegante corredor do palácio, levando uma volumosa bolsa de ferramentas. Um som de passos veio de trás e ele pulou, girando. Não viu nada. O corredor estava vazio. Um tapete dourado forrando o chão. Espelhos nas paredes. Teto com arcos coberto com elaborados mosaicos. Pode parar com isso? Reclamou Ave, caminhando ao seu lado. Toda vez que você dá um pulo, eu quase acerto você com o susto. Não consigo evitar, disse Báxio. Não devíamos fazer isso à noite? A senhora sabe o que faz, respondeu Ave. Como Báxio, Ave era emuliano, de pele e cabelo escuros. Mas o homem mais alto tinha muito mais autoconfiança. Ele andava pelos corredores como se houvesse sido convidado, a espada de lâmina grossa pendendo de uma bainha sobre seu ombro. Pela graça do primeiro Cadacix, pensou Báxio, gostaria que a Ave nunca precisasse desembainhar aquela arma. Obrigado. Sua mestra caminhava à frente, a única outra pessoa no corredor. Ela não era emuliana, nem mesmo parecia macabaquiana. Embora tivesse pele escura e lindos cabelos pretos, ela tinha olhos de China, mas era alta e esbelta, como uma letiana. Ave achava que ela tinha descendência mista. Pelo menos era o que ele dizia quando os dois ousavam conversar sobre essas coisas. A mestra tinha ouvidos apurados, estranhamente apurados. Ela parou na intersecção seguinte. Báxio novamente olhou sobre o ombro. Ave o cutucou com o cotovelo, mas ele não conseguia deixar de olhar. Sim, a mestra alegava que os servos do palácio estavam ocupados aprontando a nova ala de convidados, mas aquele era o lar do próprio Ashnu dos Sábios, um dos homens mais ricos e santos de toda Emu. Ele tinha centenas de servos, e se um deles passasse por aquele corredor? Os dois homens se juntaram à sua mestra na intersecção. Ele se obrigou a olhar para a frente, a deixar de espiar sobre o ombro, mas então se pegou observando a mestra. Era perigoso ser empregado por uma mulher tão bonita quanto ela, com longo cabelo preto, solto e pendendo até a cintura. Ela nunca usava uma túnica feminina apropriada, ou mesmo um vestido ou saia. Sempre calças, geralmente esguias e justas, uma espada de lâmina fina no quadril. Seus olhos eram de um roxo tão tênue que eram quase brancos. Ela era impressionante, maravilhosa, inebriante, avassaladora. Ave deu outra cotovelada nas suas costelas. Báxio pulou, depois olhou feio para o primo, esfregando o lado do corpo. Báxio, chamou a mestra, minhas ferramentas. Ele abriu a bolsa, entregando um cinto de ferramentas dobrado, que tilintou quando ela o pegou. Sem olhar para Báxio, ela virou no corredor à esquerda. Báxio assistiu incomodado. Aquele era o salão sagrado, o local onde um homem rico colocava imagens dos seus Cadacix para reverenciá-los. A mestra caminhou até a primeira obra de arte. A pintura representava Epan, Senhora dos Sonhos. Era belíssima, uma obra-prima de folha de ouro sobre uma tela preta. A mestra removeu uma faca do cinto e com um golpe cortou a pintura de cima a baixo. Báxio se retraiu, mas nada disse. Já estava quase acostumado com a maneira casual como ela destruía a arte, embora ficasse perplexo. Contudo, ela pagava
os dois muito bem. Ave se recostou contra a parede, limpando os dentes com uma unha. Báxio tentou imitar sua pose relaxada. O grande corredor era iluminado por peças de topázio engastadas em belos candelabros, mas não se moveram para pegá-las. A mestra não aprovava furtos. Estive pensando em procurar a antiga magia, comentou Báxio, em parte para não demonstrar seu incômodo, enquanto a mestra passava a desfigurar os olhos de um fino busto. Ave bufou. Por quê? Sei lá, respondeu Báxio, para me distrair. Nunca fui atrás disso, você sabe. E dizem que todo homem tem uma chance. Pedir uma dádiva à guardiã da noite? Você usou a sua? Que nada, disse Ave. Não estou a fim de viajar até o vale. Além disso, meu irmão voltou com 2 mãos dormentes. Nunca mais conseguiu sentir nada com elas. Qual foi a dádiva dele? Indagou Báxio, enquanto a mestra envolvia um vaso em um pano e depois, silenciosamente, o despedaçava no chão. Eu não sei, ele nunca disse. Parecia envergonhado. Provavelmente pediu alguma besteira, como um bom corte de cabelo. Ave abriu um sorrisinho. Estava pensando em me tornar mais útil, disse Báxio. Pedir coragem, sabe? Se você quer, replicou Ave. Na minha opinião, há maneiras melhores do que a antiga magia. Você nunca sabe qual maldição vai receber. Eu posso formular meu pedido perfeitamente, disse Báxio. Não funciona assim. Não é um jogo, não importa o que dizem as histórias. A guardiã da noite não engana você nem distorce suas palavras. Você pede uma dádiva, ela concede o que ela acha que você merece, então lança junto uma maldição, às vezes relacionada com o pedido, às vezes não. E você é um especialista? Perguntou Báxio. A mestra estava rasgando outra pintura. Pensei que nunca tinha ido. Eu não fui, porque meu pai foi, minha mãe foi e também cada um dos meus irmãos. Alguns deles conseguiram o que queriam. A maioria se arrependeu da maldição, exceto meu pai. Ele conseguiu um monte de tecido de boa qualidade. Vendeu tudo para impedir que morrêssemos de fome. Algumas décadas atrás. Qual foi a maldição dele? Indagou Báxio. Ver o mundo de cabeça para baixo a partir de então. É mesmo? É, disse Ave. Tudo ao contrário. Como se as pessoas caminhassem no teto e o céu estivesse embaixo. Mas ele falou que se acostumou rápido e quando morreu já nem achava mais que fosse uma maldição. Báxio sentiu enjoo só de pensar naquela maldição. Ele olhou para a bolsa de ferramentas. Se não fosse tão covarde, será que poderia, talvez, ser capaz de convencer a mestra a vê-lo como algo mais que um capanga de aluguel? Pela graça do primeiro Cadazix, seria ótimo saber a coisa certa a fazer. Obrigado. A mestra voltou o cabelo um pouco despenteado. Ela estendeu a mão. Martelo acolchoado, Báxio. Tem uma estátua grande ali. Ele tirou o martelo do saco e entregou à mestra. Talvez eu devesse arrumar uma espada fractal, comentou ela, distraída, apoiando a ferramenta no ombro. Mas isso tornaria a coisa fácil demais. Não me incomodaria se fosse fácil demais, mestra, observou Báxio. Ela bufou, caminhando de volta para o corredor. Logo começou a golpear uma estátua na outra ponta, quebrando os seus braços. Báxio fez uma careta. Alguém vai ouvir isso. Vai, disse Ave. Provavelmente foi por isso que ela deixou a estátua para o fim. Pelo menos as batidas eram abafadas pelo acolchoamento. Eles deviam ser os únicos ladrões que invadiam a casa de homens ricos e não levavam nada. Por que ela faz isso, Ave? Báxio se pegou perguntando. Eu não sei.
Talvez você devesse perguntar a ela. Você disse para eu nunca fazer isso. Depende, disse Ave. Você é apegado aos seus membros? Bastante apegado. Bem, se algum dia deixar de ser, comece a fazer perguntas intrometidas à mestra. Até lá, cale a boca. Baxel não disse mais nada. A antiga magia, ele pensou. Ela poderia me mudar. Eu vou procurá-la. Contudo, conhecendo sua sorte, não seria capaz de encontrá-la. Ele suspirou, se recostando na parede, enquanto sons abafados continuavam a soar da direção da sua mestra. Interlúdio 8, Geranide. Estou pensando em trocar de vocação, disse Ashir, sua voz vindo de trás. Geranide assentiu distraidamente enquanto trabalhava em suas equações. A pequena sala de pedra estava tomada pelo cheiro de temperos. Ashir estava tentando outro experimento. Envolvia algum tipo de pó de curry e uma fruta china rara que ele havia caramelizado. Algo assim. Ela podia ouvir a mistura chiando na sua nova placa quente fabrial. Estou cansado de cozinhar, continuou Ashir. Sua voz era suave e gentil. Ela o amava por isso, em parte porque ele gostava de falar. E se alguém ia falar enquanto ela estava tentando pensar, era melhor que tivesse uma voz suave e gentil. Eu não sou mais apaixonado pela culinária como era antes. Além disso, de que adiantará um cozinheiro no reino espiritual? Arautos precisam de comida, disse ela, distraída, riscando uma linha da sua prancheta e depois escrevendo outra linha de números abaixo. Precisam mesmo? Questionou Ashir. Nunca me convenci disso. Eu li as especulações, mas não me parece racional. O corpo precisa ser alimentado no reino físico, mas o espírito existe em um estado completamente diferente. Um estado de ideias, respondeu ela. Então talvez você pudesse criar alimentos ideais. Qual seria a graça disso? Sem experimentação? Eu não faria questão das experimentações, disse ela, inclinando-se para a frente para inspecionar a lareira do cômodo, onde havia 2 esprenos de chama dançando na lenha ardente. Se isso significasse nunca mais ter que comer algo como aquela sopa verde que você fez no mês passado. Disse ele, nostálgico. Aquilo foi notável, não foi? Absolutamente nojenta, mas feita inteiramente de ingredientes apetitosos. Ele parecia considerar aquilo um triunfo pessoal. Me pergunto se eles comem no reino cognitivo. Será que a comida lá é como a comida que imaginamos? Terei que ler e descobrir se alguém já comeu enquanto visitava Shadesmar. Geranide respondeu com um grunhido neutro, pegando seu compasso e se inclinando mais perto do calor para medir os esprenos de chama. Ela franziu o senho, então escreveu outra anotação. Aqui, querida, disse Ashir, caminhando até ela. Então, se ajoelhando ao seu lado e oferecendo uma pequena tigela. Experimente isso, acho que vai gostar. Ela deu uma olhada no conteúdo. Pedaços de pão cobertos com um molho vermelho. Era comida masculina, mas ambos eram fervorosos, então não fazia diferença. Do lado de fora, podia ouvir os sons de ondas batendo gentilmente contra as rochas. Estavam em uma minúscula ilha rechiana, tecnicamente enviados para prover as necessidades religiosas de quaisquer visitantes vorins. Alguns viajantes efetivamente os procuravam, ocasionalmente até alguns dos reichianos. Mas, na verdade, aquela era uma maneira de se isolarem e se concentrarem nos seus experimentos. Geranide com seus estudos sobre esprenos. Ashir com sua química,
através da culinária naturalmente, já que isso permitia que comesse os resultados. O homem corpulento sorriu afavelmente, a cabeça raspada, a barba grisalha aparada cuidadosamente em formato quadrado. Ambos seguiam as regras de suas posições, apesar da reclusão. Não queriam escrever o final de uma vida de fé com um último capítulo descuidado. Nada verde, notou ela pegando a tigela. É um bom sinal. Disse ele, inclinando-se para inspecionar as anotações dela. Sim, é realmente fascinante a maneira como o vegetal chino caramelizou. Estou muito feliz que Gon o tenha trazido. Você vai ter que dar uma olhada nas minhas anotações. Acho que as contas estão certas, mas posso estar enganado. Ele não era tão bom em matemática quanto em teoria. Convenientemente, Geranide era exatamente o contrário. Ela pegou uma colher e experimentou a comida. Não usava manga na sua mão segura. Outras das vantagens de ser uma fervorosa. A comida, na verdade, estava ótima. Você experimentou isso, Ashir? Não, respondeu ele, ainda conferindo os cálculos dela. Você que é a corajosa, minha cara. Ela fungou. Está horrível. Deu para perceber pela maneira como você está pegando outro pedação nesse momento. Sim, mas você vai detestar. Não tem frutas. Você botou peixe? Um punhado de peixinhos secos que peguei hoje de manhã. Ainda não sei qual é a espécie deles, mas são saborosos. Ele hesitou, então olhou para a lareira e para os esprenos. Geranide, o que é isso? Acho que fiz uma descoberta, respondeu ela em voz baixa. Mas os cálculos, disse ele, batendo com o dedo na prancheta. Você disse que eles eram erráticos, e ainda são. Sim, respondeu ela, estreitando os olhos para os esprenos de chama. Mas posso prever quando serão erráticos e quando não serão. Ele a encarou franzindo o senho. Os esprenos mudam quando eu os meço, Ashir. Antes de serem medidos, eles dançam e variam de tamanho, luminosidade e forma. Mas quando faço uma anotação, eles imediatamente congelam no seu estado atual. Então continuam daquele jeito permanentemente, até onde sei. O que isso significa? Indagou ele. Espero que você possa me dizer. Eu tenho os números, você tem a imaginação, meu querido. Ele coçou a barba, reclinando-se na cadeira, e pegou uma tigela e uma colher para si mesmo. Havia salpicado frutas secas sobre sua porção. Geranide às vezes pensava que ele se juntara ao fervor pela sua paixão por doces. O que acontece se você apagar os números? Perguntou ele. O espreno volta a ser variável. Comprimento, forma, luminosidade. Ele comeu uma colherada. Vá para outra sala. O quê? Apenas vá, leve sua prancheta. Ela suspirou, as juntas estalando enquanto se levantava. Estava ficando tão velha assim? Pela luz das estrelas, eles passaram muito tempo naquela ilha. Ela caminhou até o outro cômodo, onde ficava o leito deles. E agora? Gritou ela. Vou medir o espreno com seus compassos, respondeu ele. Vou fazer 3 medições seguidas. Só escreva um dos números que vou ditar. Não me diga qual deles você vai anotar. Tudo bem. A janela estava aberta e ela olhou para a grande superfície vítrea da água que escurecia. O mar Richiano não era tão raso quanto o Lago Puro, mas era bastante quente a maior parte do tempo, tomado por ilhas tropicais e ocasionalmente um gigantesco grã carapaça. 9 centímetros e 4 milímetros, disse Ashir. Ela não escreveu o número. 7 centímetros e 1 milímetro.
Ela também ignorou esse número, mas preparou seu giz para escrever, do modo mais silencioso possível, os próximos números que ele falasse. 5 centímetros e 8 mili... Uau! O que foi? Ele parou de mudar de tamanho. Devo deduzir que você escreveu o terceiro número? Ela franziu o senho, caminhando de volta para a pequena sala de estar. A placa quente de Ashir estava em uma mesa baixa à sua direita, seguindo o estilo reichiano. Não havia cadeiras, só almofadas, e toda a mobília era plana e longa, em vez de alta. Ela se aproximou da lareira. Um dos 2 esprenos de chama dançava sobre um pedaço de lenha, sua forma mudando e o comprimento variando com as próprias chamas. O outro havia tomado uma forma muito mais estável. Seu comprimento já não sofria alterações, embora sua forma variasse ligeiramente. Ele parecia de algum modo travado, quase como uma pessoinha dançando sobre o fogo. Ela apagou sua anotação. Imediatamente, o espreno começou a pulsar e mudar erraticamente como o outro. Uau! Repetiu Ashir. É como se ele soubesse de algum modo que foi medido. Como se meramente definir sua forma o prendesse de alguma maneira. Escreva um número. Que número? Qualquer número, disse ele. Mais um que poderia ser o tamanho de um espreno de chamas. Ela obedeceu. Nada aconteceu. Você precisa realmente medir, disse ele, batendo a colher suavemente contra a tigela, sem fingir. Me pergunto sobre a precisão do instrumento, disse ela. Se eu usasse um que fosse menos preciso, isso daria aos esprenos mais flexibilidade? Ou haveria um limite, uma precisão além da qual ele se vê preso? Ela se sentou apreensiva. Preciso pesquisar mais esse assunto. Tentar isso com a luminosidade. Então comparar o resultado com minha equação geral de luminosidade de esprenos, em comparação com o fogo para o qual são atraídos. Ashir fez uma careta. Isso, minha cara, parece muito com matemática. De fato. Então vou fazer um lanche para você enquanto criar novas maravilhas de cálculos e genialidade. Ele sorriu beijando a testa dela. Você acabou de descobrir algo maravilhoso, disse Ashir em uma voz mais baixa. Eu ainda não sei o que significa, mas pode muito bem mudar o modo como compreendemos os esprenos. E talvez até mesmo fabriais. Ela sorriu, voltando às suas equações. E daquela vez ela não se incomodou quando ele começou a tagarelar sobre seus ingredientes, devolvendo uma nova fórmula para alguma confecção açucarada que ele tinha certeza que ela adoraria. Interlúdio 9. A morte veste branco. Zef, filho Valano, insincero de Shinovar, girou entre os 2 guardas enquanto os olhos deles queimavam. Eles desabaram em silêncio no chão. Com 3 golpes rápidos, ele atravessou sua espada fractal pelas dobradícias e o ferrolho da grande porta. Então respirou fundo, absorvendo a luz das tempestades de uma bolsa de gemas na sua cintura. Ele se acendeu com energia renovada e arrebentou a porta com um chute de força amplificada pela luz. A porta voou para dentro da sala, as dobradiças incapazes de mantê-la presa. Depois caiu com um estrondo, deslizando pela pedra. O grande salão de festa estava cheio de gente, lareiras crepitantes e pratos ressoando. A porta pesada deslizou até parar e o salão se calou. Sinto muito, ele pensou. Então iniciou a carnificina. Seguiu-se o caos.
Gritos, berro, pânico. Zef saltou para o topo da mesa de jantar mais próxima e começou a girar, abatendo todos ao seu redor. Enquanto isso, certificou-se de prestar atenção aos sons dos moribundos. Não tapava os ouvidos para os gritos, não ignorava os uivos de dor, prestava atenção a cada um deles e odiava a si mesmo. Ele avançou, pulando de mesa em mesa, brandindo sua espada fractal, um deus de luz das tempestades ardente e morte. Soldados! Gritou o homem olhos claros no outro extremo do salão. Onde estão meus soldados? De ombros largos e barriga proeminente, o homem tinha uma barba castanha quadrada e um nariz grande. Rei Hanavanar de Jaqueved. Não um fractário, embora houvesse alguns rumores de que ele guardava secretamente uma espada fractal. Perto de Zef, homens e mulheres fugiam desordenadamente. Tropeçando uns nos outros. Zef desceu entre eles, a roupa branca ondulando. Executou um homem que estava desembainhando sua espada, mas também atravessou 3 mulheres que só queriam escapar. Olhos queimavam e corpos desabavam. Zef estendeu a mão para trás, infundindo a mesa de onde saltara. Então a projetou contra a parede mais distante com uma projeção básica. O tipo que mudava qual direção era para baixo. A grande mesa de madeira caiu para o lado, atingindo pessoas, causando mais gritos e mais dor. Zef percebeu que estava chorando. Suas ordens eram simples: matar como nunca havia matado antes, deixar os inocentes gritando aos seus pés e fazer os olhos claros chorarem. Fazer isso vestido de branco, para que todos soubessem quem ele era. Zef não levantou objeção nenhuma. Não lhe cabia objetar. Ele era um insincero e obedecia a seus mestres. 3 homens olhos claros juntaram a coragem para atacá-lo. E Zef levantou a espada fractal em uma saudação. Eles proferiram gritos de batalha enquanto avançavam. Ele manteve o silêncio. Um giro do seu pulso cortou a lâmina da espada do primeiro. Um pedaço de metal girou no ar enquanto Zef colocava-se entre os outros 2, a espada sibilando através dos seus pescoços. Eles caíram juntos, os olhos murchando. Zef acertou o primeiro homem por trás, perfurando suas costas com a espada, que saiu pelo peito. O homem caiu para a frente, um buraco na camisa, mas com a pele intocada. Enquanto batia no chão, a lâmina da espada cortada retiniu nas pedras ao seu lado. Outro grupo partiu na direção de Zef pela lateral, e ele atraiu luz das tempestades para sua mão e jogou-a em uma projeção plena ao longo do chão até os pés deles. Era a projeção que vinculava objetos. Quando os homens passaram por ela, seus sapatos grudaram no piso. Eles tropeçaram e descobriram que suas mãos e corpos também estavam projetados ao chão. Zef andou entre eles, cheio de tristeza, golpeando. O rei se afastava, como se quisesse dar a volta da câmara e escapar. Zef cobriu o topo de uma mesa com uma projeção plena, então infundiu a coisa toda com uma projeção básica também, apontada para o umbral da porta. A mesa virou no ar e acertou a saída com um estrondo, o lado com a projeção plena grudando-a na parede. Algumas pessoas tentaram arrancá-la do caminho, mas apenas agrupou-as enquanto Zef se aproximava, brandindo a espada fractal. Tantas mortes, por quê? Que propósito aquilo cumpriria? Quando ele atacou Aletikar 6 anos antes, pensou que aquilo havia sido um massacre. Ele não sabia ainda o que era um verdadeiro massacre. Alcançou a porta e viu que estava pisando sobre os corpos de cerca de 30 pessoas.
suas emoções arrasadas pela tempestade de luz dentro dele. Subitamente, odiou aquela luz das tempestades tanto quanto odiava a si mesmo. Tanto quanto odiava aquela maldita espada. E o rei? Zef se virou para o homem. Irracionalmente, sua mente confusa e fragmentada o culpou. Porque havia promovido um banquete naquela noite? Por que não havia se retirado mais cedo? Por que havia convidado tantas pessoas? Zef avançou contra o rei. Ele passou pelos mortos que jaziam contorcidos no chão, acusando-o com seus olhos queimados e sem vida. O rei se encolhia atrás da sua mesa alta. Aquela mesa alta tremeu, vibrando estranhamente. Algo estava errado. Instintivamente, Zef projetou-se para o teto. Do seu ponto de vista, a sala virou e o teto agora era o chão. Duas figuras irromperam debaixo da mesa do rei. 2 homens de armadura portando espadas fractais. Girando no ar, Zef evitou seus golpes. Depois se projetou de volta ao chão, pousando na mesa do rei no momento em que o próprio rei invocava uma espada fractal. Então os rumores eram verdadeiros. O rei atacou, mas Zef saltou para trás, pousando para além dos fractários. Podia ouvir passos do lado de fora. Zef espiou e viu homens enchendo o salão. Os recém-chegados carregavam escudos em um específico formato de diamante, semifractais. Zef ouvira falar dos novos fabriais, capazes de deter uma espada fractal. Você acha que eu não sabia que estava vindo? Berrou o rei. Depois de ter matado 3 dos meus grão-príncipes, estamos prontos para você, assassino. Ele levantou algo debaixo da mesa. Outro daqueles escudos semifractais. Eram feitos de metal engastado com uma gema oculta na parte de trás. Você é um tolo, disse Zef com a luz das tempestades vazando da boca. Por quê? Indagou o rei. Acha que eu devia ter fugido? Não, replicou Zef, fitando-o nos olhos. Porque preparou uma armadilha para mim durante um banquete, e agora posso culpá-lo pelas mortes deles. Os soldados se espalharam pelo salão enquanto 2 fractários de armadura completa avançavam na sua direção com as espadas desembainhadas. O rei sorriu. Que assim seja, disse Zef, respirando fundo, sugando a luz das tempestades das muitas gemas dentro das bolsas em sua cintura. A luz começou a fervilhar dentro dele, como uma grande tormenta em seu peito, queimando e gritando. Ele havia inspirado mais do que nunca, prendendo a luz das tempestades até que mal pudesse impedi-la de despedaçá-lo. Ainda havia lágrimas em seus olhos? Melhor que elas ocultassem seus crimes. Ele soltou a alça em sua cintura, livrando-se do cinto e das pesadas esferas. Então, largou sua espada fractal. Seus oponentes estacaram chocados, enquanto sua espada desaparecia como névoa. Quem largaria uma espada fractal no meio de uma batalha? Isso desafiava a razão. Assim como Zef. Você é uma obra de arte, Zef, filho Neturo, um deus. Era a hora de saber. Os soldados e fractários avançaram. Segundos antes que o alcançassem, Zef começou a se mover, com tempestade líquida nas veias. Ele se desviou dos ataques iniciais de espada, girando no meio dos soldados. Conter toda aquela quantidade de luz das tempestades facilitava a infusão de objetos. A luz queria sair e pressionava sua pele. Naquele estado, a espada fractal seria apenas uma distração. O próprio Zef era a verdadeira arma. Ele agarrou o braço de um dos soldados atacantes. Só precisou de um instante para infundi-lo e projetá-lo para cima. O homem gritou, caindo no ar enquanto Zef se desviava de outro golpe de espada.
Ele tocou a perna do atacante com uma agilidade inumana. Bastou um olhar e uma piscadela para projetar o homem para o teto também. Os soldados praguejaram, golpeando seus volumosos semifractais, subitamente se tornando obstáculos, enquanto Zef movia-se entre eles, gracioso como uma enguia celeste, tocando braços, pernas, ombros, enviando uma dúzia, então 2 dúzias de homens voando em todas as direções. A maioria deles subiu, mas ele enviou uma barreira de corpos na direção dos fractários que se aproximavam, fazendo-os gritar enquanto os soldados se chocavam com eles. Zef saltou para trás enquanto um esquadrão de soldados partia na sua direção, projetando-se para a parede mais distante e girando no ar. O salão mudou de orientação e ele pousou na parede, que agora era o chão. Ele correu na direção do rei, que aguardava por trás dos seus fractários. Matem-no! Gritou o rei. Raios os partam! O que estão fazendo? Matem-no! Zef saltou da parede, projetando-se para baixo enquanto dava uma cambalhota e pousava com um joelho na mesa de jantar. Os talheres e os pratos tilintavam enquanto ele agarrava uma faca de jantar e infundia 1, 2, 3 vezes. Ele usou uma tripla projeção básica, apontando-a na direção do rei, então soltou-a e projetou-se para trás. Ele se esquivou enquanto um dos fractários atacava, cortando a mesa ao meio. A faca liberada por Zef caiu muito mais rapidamente do que deveria, voando como um raio na direção do rei. Ele mal conseguiu levantar o escudo a tempo, arregalando os olhos quando a faca ressoou contra o metal. Danação, pensou Zef, projetando-se para cima com um quarto de projeção básica. Aquilo não o puxou para o alto, só o deixou mais leve. 1/4 do seu peso agora estava sendo puxado para cima em vez de para baixo. Em essência, ele ficou com metade do seu peso normal. Ele se contorceu, a roupa branca se agitando graciosamente, enquanto caía entre os soldados comuns. Os soldados que ele projetara antes começaram a cair do teto, sua luz se esgotando. Uma chuva de corpos quebrados, despencando um a um até o solo. Zef avançou contra os soldados novamente. Alguns homens caíram e os outros ele arremessava longe. Seus valiosos escudos ressoavam nas pedras, caindo de dedos mortos ou atordoados. Os soldados tentavam alcançá-lo, mas Zef bailava entre eles, aplicando a antiga arte marcial de Camar, que só usava as mãos. Supostamente era uma forma de luta menos letal, com a finalidade de agarrar inimigos e usar seu peso contra eles, imobilizando-os. Também era ideal para tocar e infundir alguém. Ele era a tempestade, ele era a destruição. Homens voavam pelos ares, caíam e morriam segundo sua vontade. Com um gesto amplo, Zef tocou uma mesa e projetou-a para cima com meia projeção básica. Com metade da sua massa puxada para cima, metade para baixo. Ela tornou-se sem peso. Zef aplicou-lhe uma projeção plena, depois chutou-a na direção dos soldados. Eles grudaram nela, suas roupas e peles se conectando à madeira. Uma espada fractal sibilou no ar perto dele. E Zef exalou levemente luz das tempestades emanando dos seus lábios enquanto se desviavam. Os 2 fractários atacaram enquanto corpos caíam do teto. Mas Zef era rápido demais, ágil demais. Os fractários não trabalhavam juntos. Estavam acostumados a dominar um campo de batalha ou duelar com um único inimigo. Suas armas poderosas tornaram-se descuidadas. Zef corria com pés leves, com apenas metade da atração do solo que era exercida sobre os outros homens. Ele facilmente evitou outro golpe com um salto, projetando-se ao teto para ganhar um pouco mais de altura
antes de realizar um quarto de projeção para tornar-se pesado novamente. O resultado foi um salto de 3 metros no ar sem esforço algum. O golpe de que desviara atingiu o chão e cortou o cinto que ele deixara cair antes, abrindo uma das grandes bolsas. Esferas e gemas puras se espalharam pelo chão, algumas infundidas, outras escuras. Zef sugou luz das tempestades das que rolaram até perto dele. Atrás dos fractários, o próprio rei se aproximava, a arma em riste. Ele devia ter tentado fugir. Os 2 fractários ergueram suas enormes espadas contra Zef, que se esquivou novamente dos ataques, agarrando no ar um escudo que caía do teto. O homem que o estivera segurando caiu em um estrondo em segundos depois. Zef saltou contra um dos fractários, um homem de armadura dourada, desviando sua arma com o escudo e passando por ele. O outro homem, cuja armadura era vermelha, também golpeou. Zef aparou a espada com um escudo que rachou, quase se desfazendo. Ainda barrando a espada, Zef projetou-se para trás do fractário enquanto saltava para a frente. O movimento o fez dar uma cambalhota sobre o homem. Zef continuou caindo na direção da parede, do outro lado, enquanto uma segunda onda de soldados começava a despencar no chão. Um atingiu o fractário de vermelho, fazendo-o tropeçar. Zef atingiu a parede, pousando contra as pedras. Estava tão cheio de luz das tempestades. Tanto poder, tanta vida, tanta destruição. Terrível, terrível. Pedra. Ela era sagrada. Fazia tempo que não pensava mais nisso. Como alguma coisa podia ser sagrada para ele agora? Enquanto corpos desabavam sobre os fractários, ele se ajoelhou e pôs a mão sobre uma grande pedra na parede diante dele, infundindo-a. Zef a projetou repetidas vezes na direção dos fractários. 1, 2, 10 vezes, 15 vezes. Não parava de verter luz das tempestades nela. A pedra brilhou forte. A argamassa rachou. Pedra rangeu contra pedra. O fractário vermelho virou-se bem na hora em que a gigantesca pedra infundida voava na sua direção, movendo-se 20 vezes mais rápido do que a aceleração normal de uma pedra caindo. Ela chocou-se contra ele, despedaçando sua placa peitoral, espalhando pedaços liquefeitos em todas as direções. O bloco lançou-o através do salão, esmagando-o contra a parede do outro lado. Ele não se moveu mais. Zef estava quase sem luz das tempestades agora. Ele usou um quarto de projeção em si mesmo para reduzir seu peso. Então galopou pelo chão. Homens jaziam esmagados, quebrados e mortos ao seu redor. Esferas rolavam pelo piso e ele extraiu sua luz das tempestades. A luz fluiu como as almas daqueles que matara, infundindo seu corpo. Ele começou a correr. O outro fractário cambaleou para trás, levantando sua espada e subindo na tábua quebrada de uma mesa despedaçada, cujas pernas tinham se partido. O rei finalmente havia percebido que sua armadilha estava falhando. Ele começou a fugir. 10 batimentos cardíacos, pensou Zef. Volte para mim, sua cria da danação. O pulso de Zef começou a ecoar em seus ouvidos. Ele gritou, luz escapando da sua boca como fumaça irradiante, e se jogou no chão enquanto o fractário golpeava. Zef projetou-se na direção da parede mais distante, passando por entre as pernas do fractário. Imediatamente depois, projetou-se para cima. Ele subiu pelos ares enquanto o fractário buscava cercá-lo novamente, mas Zef não estava mais lá. Ele se projetou para baixo, caindo atrás do fractário e pousando sobre a mesa quebrada. Agachou-se para infundi-la. Um homem em uma armadura fractal podia estar protegido contra projeções, mas a coisa onde estava pisando, não. Zef projetou a placa de madeira para cima com uma projeção múltipla.
Ela subiu com um solavanco, derrubando o fractário com um soldado de brinquedo. Zef continuou sobre a tábua, subindo com ela em um golpe de ar. Quando ela se aproximou do teto alto, ele pulou para fora, projetando-se para baixo 1, 2, 3 vezes. O topo da mesa arrebentou-se no teto. Zef despencou com uma terrível velocidade rumo ao fractário, que estava caído de costas atordoado. A espada de Zef formou-se em seus dedos no momento em que ele atingiu o inimigo, a lâmina atravessando a armadura fractal. A placa peitoral explodiu e a espada mergulhou fundo no peito do homem e depois no chão sobre ele. Zef se levantou, libertando sua espada fractal. O rei, em fuga, olhou para trás sobre o ombro com um grito de horror e incredulidade. Seus 2 fractários haviam tombado em questão de segundos. Os soldados restantes nervosamente se moveram para proteger sua retirada. Zef havia parado de chorar. Parecia que não conseguia chorar mais. Sentia-se entorpecido. Sua mente simplesmente não conseguia pensar. Ele odiava o rei, odiava-o profundamente, e isso doía, uma dor física de tão intenso que era aquele ódio irracional. Com a luz das tempestades emanando de si, projetou-se na direção do rei. Ele caiu, os pés um pouco acima do chão, como se estivesse flutuando. Suas roupas ondulavam. Para os guardas ainda vivos, ele parecia levitar sobre o piso. Zef se projetou para baixo, de modo ligeiramente angulado, e começou a golpear com a espada, quando alcançou as fileiras de soldados. Correu entre eles como se estivesse descendo uma ladeira íngreme, girando e rodopiando, gracioso e terrível. Derrubou 1 dúzia de homens, extraindo mais luz das tempestades das esferas que estavam espalhadas pelo chão. Zef alcançou o umbral da porta. Homens com olhos pegando fogo caindo no chão atrás dele. Do lado de fora, o rei corria entre um pequeno grupo final de guardas. Ele se virou e gritou ao ver Zef. Depois levantou seu escudo semifractal. Zef costurou entre os guardas. Depois atingiu o escudo 2 vezes, despedaçando-o e forçando o rei a recuar. O homem tropeçou, deixando cair sua espada, que desvaneceu-se no ar. Zef saltou e se projetou para baixo com uma dupla projeção básica. Ele caiu em cima do rei, seu peso aumentado quebrando um braço do homem e prendendo-o no chão. Zef correu sua lâmina através dos soldados surpresos que caíam enquanto suas pernas morriam debaixo deles. Finalmente, Zef ergueu sua espada acima da cabeça, baixando o olhar até o rei. — Quem é você? Sussurrou o homem, os olhos lacrimejando de dor. — A morte, disse Zef. Então cravou a espada pelo rosto do rei até o piso de pedra.